A paz, irmãos, do Senhor e Salvador de nossas vidas esteja no coração de todos, ok? Oi, irmãos, vamos continuar hoje falando do vídeo anterior, tá ok? Esse vídeo de hoje é um complemento ao vídeo anterior, que, como eu comentei com vocês, Jesus falou e alertou sobre os falsos profetas. Naquela época, os falsos profetas estavam ligados às doutrinas dos fariseus e saduceus, dos doutores da lei e dos escribas. Mas Jesus, naquela época, puxava muito mesmo a orelha dos fariseus e dos escribas. Tá? Nos dias de hoje, nós temos também os falsos profetas, irmão, e cada vez mais, tá? Cada vez mais a coisa está ficando extremamente contra Deus e contra a sua palavra, tá? Mas o que nós podemos observar, tá? Nós podemos ler o capítulo 2 da segunda carta de Pedro, quando ele faz um alerta. Ele já fez um alerta, Pedro fez um alerta para aquela época, para os cristãos da sua época, mas que serve 100% para os nossos dias, tá ok? Pedro fala, olha como a introdução da carta dele, no capítulo 2. Assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre os vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Irmãos, esses falsos doutores, que são os pastores daquela época de Pedro, como também são os pastores de hoje, eles estão introduzindo seitas perniciosas. Observem bem, não sou eu que estou falando, tá ok? Está escrito, tá ok? Eles renegando assim o Senhor que os resgatou. Olha só, observem bem, esses homens saíram do meio dos cristãos daquela época, como eles estão saindo hoje do meio dos cristãos atuais, tá? Eles renegam a Jesus, não é no sentido de renegar Jesus como filho de Deus, tá? Mas sim como renegar a Jesus através da palavra de Jesus. O que Jesus falou naquela época, eles não só desvirtuaram, mas modificaram de forma acentuada a palavra de Jesus. Isso já na época de Pedro acontecia. Tá? Então, o que acontece? Olha só. Eles, renegando assim o Senhor que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Tá? Só que eles não estão preocupados com isso, irmãos. Eles estão preocupados em adquirir prestígio, riqueza e cobrir as suas vaidades. Isso que é o mais triste, irmãos. Tá? E quem que está sendo levado? Quem está sendo levado por esses homens? Quem está sendo levado, irmãos? Olha só, Pedro continua lá no capítulo, lá no versículo 14. Seduzem pelos seus atrativos as almas inconstantes, irmãos. Tá? Aí o que acontece? O que esses homens eles atraem? Porque os homens inconstantes, irmãos, eles não têm uma firmeza para seguir a Jesus. Eles uma hora ouvem Jesus, outra hora querem ouvir os homens. Esses homens que estão voltados unicamente para as suas vaidades, para a sua cobiça, para o seu interesse, seus interesses pessoais. Que amor eles não têm no coração, eles não têm a fidelidade para com Deus e eles não têm a justiça enraizada no seu ser. Então, irmãos, esses aí são os falsos pastores de hoje. Hoje em dia vocês veem como que pode ter uma comunhão. Se todos fossem cristãos, todos seguiriam a Cristo e haveria uma só religião, que é o amor ao próximo, que é a prática da justiça de Deus, que é a fidelidade para com Deus. Essa é a verdadeira religião, que é o amor ao próximo, amor a Deus, a sua palavra e amor ao próximo.
Essa é a verdadeira religião. Mas o que a gente vê hoje, irmãos? De acordo com o estudo do nosso irmão Yosef Akiva, tá? Ele comentou que existem 33 mil denominações hoje no mundo. Irmãos, como que pode, irmãos? Cada um ensinando uma doutrina diferente. Uns ensinam que tem que usar terno, outros ensinam que não pode, que não pode usar barba. Outros ensinam que tem que dar o dízimo, mas que o dízimo não é para o pobre, para o viúvo, para o necessitado, que o dízimo não é para cobrir as necessidades primárias do ser humano, e sim para esbanjar, para acumular riqueza dos chamados pastores, que são falsos pastores, que nós sabemos que são os falsos pastores. Mas, infelizmente, irmãos, o alerta que Jesus fez e que Pedro fez e que é necessário que se faça nos dias de hoje, irmãos, é que nós temos que vigiar e orar e seguir e ser fiel a Deus através da sua palavra, tá? E não nos deixarmos, não sermos tímidos, não sermos inconstantes a ponto de aceitar essas doutrinas desses homens que pensam, infelizmente, somente nas suas vaidades, somente em si, de forma extremamente egoísta. Então, irmãos, eu vou pedir encarecidamente para vocês, tá? Que vocês leiam o capítulo, a carta inteira, a segunda carta de Pedro, e que vocês meditem nesse capítulo 2 da segunda carta de Pedro, ok? Que Deus abençoe a vida de todos, que a paz habite o lar de vocês e o coração de vocês, e que a felicidade e a vida estejam na família de vocês, ok? Que Deus abençoe a todos.